Está começando mais um Ciclabs Cast, o podcast oficial da Ciclabs. Salve, salve, meu querido, minha querida, estamos de volta. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais esse episódio do Ciclabs Cast, com apoio e patrocínio do Sucob Crédito Capital, que é quem acredita na Ciclabs, é quem aqui olha e coloca assim muita energia aqui na Ciclabs e se preparem que daqui uns dias vai ter um episódio aí com o pessoal do time do Cicobi contando um grande projeto que a gente está construindo junto, a segunda versão, a segunda edição do Conexão Cicobi. Mas isso é um papo para outro episódio que a gente vai sentar aqui nessa mesa e vamos conversar um pouquinho. Mas hoje, você que quer saber quais são as novidades aí do Estado, do governo do Estado, para saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, como que está o envolvimento do Estado na inovação, eu estou aqui com ele, o grande Rudnick, né? E eu vou pedir assim, sem mais delongas, sem muita enrolação, Rudnick, eu vou pedir para você que se apresente para a galera aqui. Quem que é o Rudnick aí? Da onde surge o Rudnick aí? Que esse todo envolvimento é uma personalidade aí de tanto destaque aí da inovação. Rudnick, seja bem-vindo e muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Vinícius, e eu quero começar também agradecendo a todos os nossos espectadores aí, todos que estão assistindo o nosso podcast, e dizer que é um prazer muito grande estar aqui com você. Eu te conheci pessoalmente durante a feira, e foi um prazer muito grande te ouvir ali, conversar, bater um papo com você, e agora poder estar aqui no podcast também. É um prazer muito grande. Eu sou o professor Rudnick, eu sou diretor de inovação da Secretaria de Estado da Inovação, e eu estou aqui hoje para falar sobre um projeto muito especial que a Secretaria de Inovação tem para o Paraná todo, que se chama Projeto Criação. Eu sou responsável especificamente, sou coordenador desse projeto específico. Acontece uma outra coisa interessante, Vinícius, que você vai ser a primeira pessoa, a primeira entrevista que nós estamos dando com um novo nome. A nossa secretaria agora se chama Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial. E é a primeira Uma vez que nós salva vamos. de palmas, então, para a Ciclabs, assim, sempre sendo esse ambiente que extravasa informação novas, né? Que bacana, Rodrigo. Então, agora o nome ficou Secretaria. Da inovação e inteligência artificial. Boa, boa, boa. Que E aí ótimo. já demonstra, Vinícius, uma busca por levar o que há de bom em inteligência artificial para todo o Brasil, para todo o Paraná. Você pode ver que essa semana nós tivemos aí uma chuva de desenhinhos na internet, né? E a gente fica preocupado, Vinícius, porque as pessoas começam a pensar que inteligência artificial só serve para isso, serve para fazer trabalho da escola, para o texto ficar bonito e para fazer desenho para a internet. E o nosso objetivo, o objetivo da Secretaria de Inovação, é fazer com que todo mundo perceba que a inteligência artificial, a tecnologia, a inovação como um todo, ela pode ajudar realmente a resolver problemas. No dia a dia, a gente tem diversos problemas com transporte, com muitas vezes com finanças, com ligações, com comunicação, e a tecnologia, a inovação pode nos ajudar em todos esses sentidos. E a Secretaria de Inovação está preocupada em fazer com que isso chegue para as pessoas, que é o que nós queremos. Nós não queremos que essa inovação, que a tecnologia, ela fique na mão de poucos. Nós queremos que todo mundo tenha acesso a isso e não para brincadeirinha apenas. Claro que é legal, eu também fiz minha foto, não vou negar, né? Mas também como solução de problemas. E aí vem o projeto Criação. O projeto Criação é um projeto de educação Rudnick, ligada à inovação. Rudnick, peraí que eu já vou pedir para você entrar um pouquinho no projeto aí, mas antes eu queria conhecer, que você pudesse compartilhar a tua trajetória um pouquinho aí. Como que o Rudnick chegou aí dentro da diretoria da Secretaria, né, de Inovação e Inteligência Artificial, né? Como que foi essa trajetória até alcançar esse voo aí, Rudnick? Foi bastante trabalhoso, né? Eu sou professor há muitos anos, há mais anos do que eu posso informar aqui, senão vocês vão achar que eu sou muito velho. Mas eu garanto para você que antes de você nascer eu já estava numa sala de aula. E eu acredito muito em sala de aula, acredito muito em educação, acredito muito que esse é o caminho para que nós possamos mudar o mundo. E dentro dessa minha trajetória, houve um momento em que eu me candidatei a secretário de Educação
do município de Londrina, que é o município onde eu moro. E esse processo foi muito interessante porque o secretário de educação, ele normalmente é escolhido pelo prefeito. Para aquela pessoa que ele gosta, para uma professora que ele quer trazer para perto politicamente. E o prefeito de Londrina, por indicação do então deputado Alex Canziani, decidiu fazer um concurso. E aí ele falou assim: bom, não vou indicar uma pessoa sem nenhum critério, vamos escolher alguém por meio de um concurso. E aí eu participei desse concurso e foi muito interessante que eu fiquei em terceiro lugar no município de Londrina. Então a gente fala assim, ah, perdeu, né? Perdeu o concurso. Só que esse concurso me deu a possibilidade de conhecer o Alex. E o Alex Canziani começou a conviver comigo e me chamou para trabalhar numa equipe dele com a parte de educação. Eu fui tocar a parte de educação de quando ele era deputado. Ele deixou de ser deputado, eu saí dessa área, fui trabalhar em uma empresa na área de educação também, e depois de algum tempo, eu passei no concurso do Instituto Federal. E lá dentro do Instituto Federal, nós construímos um projeto para levar informática para todas as pessoas do município, para todos os alunos do município. E aí, quando o Alex ficou sabendo desse projeto, ele falou assim: Ô Rudinick, agora que eu estou na Secretaria de Inovação, o que que você acha da gente levar, então, esse ensino de informática, esse ensino de programação e até ampliar isso para todos os municípios do Paraná? E me convidou para fazer parte da secretaria e eu fui. Eu aceitei esse convite e hoje, então, eu estou cedido pelo Instituto Federal, mas fazendo parte da Secretaria de Inovação do Estado do Paraná. Então, eu tenho certeza que os seus pares aí dentro do Instituto Federal do Paraná sentem saudade de você, mas eu tenho certeza também que eles sentem muito orgulho porque você vai ajudar a disseminar aí a inovação, a tecnologia, a robotização. E eu já vou pedir para você contar para nós um pouquinho nos 399 municípios de todo o Paraná, né? Rudi, eu vou tomar a liberdade de chamar de Rudi. Rudinick, me diga uma Pode coisa, é o chamar de seguinte, Ruth. eu quero que você conte para nós aí o que que é esse projeto que vocês estão aí buscando levar inovação, tecnologia, robótica para os 399 municípios do estado do Paraná. Exato. Olha, a gente partiu de uma premissa muito interessante. Eu gosto de destacar que eu vim de uma realidade muito pobre do município de Curitiba. Eu sou nascido em Curitiba e eu morava tão na periferia de Curitiba que na frente da minha casa passava boi, passava cavalo, era a periferia da periferia de Curitiba. E uma coisa que eu percebia é que a impressão que a gente tinha é que os projetos, as coisas que aconteciam na cidade, elas não chegavam para a gente que era da periferia. E essa impressão foi sendo alimentada porque logo depois disso eu comecei a estudar no centro, no Cefet, uma escola pública ainda, né? Mas lá no centro. E lá no centro a gente tinha acesso a muitos projetos, a gente tinha acesso à ciência, tinha um clube de ciência de Curitiba que eu nunca tinha ouvido falar antes. Então eu falava assim, poxa, mas não é justo que algumas pessoas tenham acesso ao que está acontecendo e outras não. Então, a gente partiu de uma premissa: tudo que nós fizermos no projeto Criação tem que ser oferecido para todos os municípios do Paraná. Por isso que a gente destaca tanto essa ideia dos 399 municípios. Por que que a gente fala assim? Porque a gente quer aquele município que tem 1.700 pessoas, assim como um município que tem 600 mil habitantes. A gente quer que todos eles tenham acesso aos mesmos recursos, às mesmas possibilidades. E essas possibilidades estão ligadas à inovação. Como eu falei para você, eu sou coordenador estadual de um projeto de ensino de programação para crianças. E aí a gente pensou o seguinte: eu posso oferecer isso para as crianças do estado, só que isso precisa ser ampliado. Então a gente precisa trabalhar com programação, mas depois precisa haver uma segunda fase, em que a gente vai para a robótica. E depois dessa segunda fase, eu preciso ter uma terceira fase. E aí a gente decidiu ir para o Fab Lab, o Laboratório Maker, e levar as possibilidades de Fab Lab, Laboratório Maker, para todo o Paraná. E aí é que mora a grande questão. Eu também participei de um processo no estado, numa época, eu era estudante numa época em que chegaram computadores em todas as escolas.
E eu achava muito interessante porque tinha um monte de caixa empilhada numa sala da escola. E quando eu chegava lá, eu perguntava: o que que são essas caixas empilhadas? Eles falavam: é computador. Eu falava: nossa, é o que eu quero ver os computadores. Não, mas a gente não sabe mexer, então a gente não vai usar isso daí. Eu falei: mas não é possível. Estão aqui, tá tudo aqui, vai ficar guardado? Vai ficar guardado. Eu falei: não, não é possível. Então o que que a gente pensou? Não adianta eu dar um Fab Lab, um laboratório maker para cada município para ficar guardado lá no município. Eu preciso fazer com que esse município amadureça de, vamos dizer assim, do ponto de vista tecnológico e também de inovação, para que ele consiga usar todos esses recursos que vão ser dados. E para que esse amadurecimento acontecesse, o que é que nós fizemos? Nós construímos uma trilha. Então, o município começa recebendo aulas de programação para os seus alunos. Aí, durante esse período, ele vai nos mostrar que ele consegue vamos fazer assim, envolver, englobar essa parte de programação a ponto de tocar isso para frente. Aí ele passa de nível, e aí entra uma espécie de gamificação, assim, né? A gente que é mais jovem, a gente gosta de joguinho, né? Então tem o Exato, segundo exato. nível, né? Ele passa ali pelo chefe da primeira fase, Tem, aí tem, ele tem, vai para a segunda fase. tem que passar de fase já para colocar aí os professores, ou quem vai conduzindo o projeto, né? Já nesse ambiente de gamificação, já, né, Rodinei? Isso aí, é bem isso mesmo. E aí ele vai para a segunda fase. E quando ele chega na segunda fase, ele começa a trabalhar com robótica. E aí ele tem alguns desafios ali para mostrar para a gente que ele já amadureceu o suficiente para trabalhar com a robótica no município. Aí ele passa de fase de novo e vai para a fase do Fab Lab, do Laboratório Maker. A grande questão é assim, que durante esse processo, o município vai recebendo celulares para trabalhar com a programação, depois kits de robótica para trabalhar com a robótica e equipamentos de Fab Lab, impressora 3D, corte laser, plotter, muitas coisas para trabalhar com a parte de laboratório maker. O município recebe todos esses equipamentos, mas ele vai conquistando isso, mostrando que ele já está amadurecido o suficiente para que esse instrumento, esses equipamentos não fiquem parados lá no município. Então, de um modo geral, só fazendo um resumo para deixar bem claro, o projeto envolve ensinar programação para as crianças, depois robótica e, por último, laboratório maker. Porém, em toda essa fase, em tudo isso que eles vão fazer, eles têm que mostrar amadurecimento para que esses equipamentos não fiquem lá no município parado. E a premissa maior, que isso seja oferecido com qualidade para todos os municípios do Paraná. Perfeito, Rude. Acho que assim, tu conseguiu fazer um baita apanhado. Eu já tinha ouvido sobre o projeto aqui no Show Rural, né, no evento que nós tivemos aqui no oeste do Paraná, em Cascavel, que é o Show Rural Digital. Rude, mas eu fiquei com uma dúvida agora. Você bem comentou que na tua época, lá quando tu era jovem, eu imagino que isso não faça muito tempo, né? 3 anos Você, já. você, você chegou ali e falou assim, opa, peraí, tinha os computadores e não podia acessar, né? E vocês, perfeito, vocês olharam agora e falaram, Vamos fazer essa fase para que depois lá na ponta chegue isso daí." E eu queria saber, quem que vai ser que vai capitanear isso em cada um dos municípios? Porque nós temos É, 399 municípios, alguns municípios, como Cascavel, temos aí quase 400 mil habitantes, que é um município maior, eu imagino que talvez vai ser um piloto, talvez vai ter uma certa aí, nível de volume, né, de materiais. Como que vai ser isso lá na ponta? Mas a gente também tem municípios como Laranjeiras do Sul, que é um município que eu tenho um grande carinho e ainda continuo morando em Laranjeiras do Sul e é mesmo atuando aqui em Cascavel boa parte da minha semana, município que tem 30 mil habitantes, 30 e poucos mil habitantes, né? Como que vai ser feito, assim, essa distribuição e quem que vai ser a pessoa que vai fazer o mão na massa, assim, que vai encampar isso dentro do município, né? A gente sabe que muitas vezes o CNPJ, a instituição, é muito importante, mas a gente precisa também pensar o CPF, né? Precisa convencer a é, pessoa ali que é importante aquele projeto. Uma coisa, um primeiro ponto importante é o seguinte, Vinícius. Primeiro, Cascavel é um município grande e já está estruturado. Então, ele serve para a gente mais do que simplesmente um município que vai ser atendido, ele serve para a gente como um polo regional. Então,
tudo que vai acontecer na região de Cascavel, a gente sabe que vai poder contar com Cascavel. Então, a gente já tem dentro de Cascavel mesmo, e inclusive você estava presente quando a gente conversou com o pessoal da governança, e eles se propuseram a ser o nosso ponto de apoio em Cascavel. E eles ainda se propuseram a conquistar 52 municípios. Eu nem precisava de tantos assim. Na verdade, a gente está pensando de um ponto de apoio para cada 40 municípios. Aham. Mas vamos imaginar que Cascavel, então, seja o ponto de apoio para esses 52 municípios da região. Aqui nesse ponto de apoio, nós vamos ter uma pessoa que vai estar recebendo bolsa via eh, oh meu Deus, via SET, né, Secretaria? para ser Secretaria da Tecnologia e Inovação, né, e que é responsável pelas universidades. Essa pessoa ela vai receber uma bolsa da SET para ser o ponto de apoio regional do projeto. Então, ela vai ser o nosso elo mais próximo. Ela é a pessoa com quem eu vou mais conversar, que eu vou passar mais informações, que vai estar mais por dentro do projeto. Essa pessoa do polo regional, ela vai ser o primeiro contato dos municípios. Então, vou pegar como exemplo Laranjeiras, que eu gosto muito também, e daí conheço a cidade e gosto da cidade de Laranjeiras. Laranjeiras vai ter uma pessoa em Cascavel que vai ser a pessoa que vai tirar a primeira dúvida dela. Olha, eu estou aqui com bastante dificuldade, não sei por onde começar. Então, essa pessoa de Cascavel que está vinculada a uma bolsa da SET vai ajudar esse município de Laranjeiras a começar o projeto. Porém, a gente fez um contato também com a SEED e eu não fiquei surpreso em saber que a SEED tem professores já capacitados para trabalhar com programação e robótica em todos os municípios. Eu não sabia, mas não fiquei surpreso, porque o trabalho da SEED é um trabalho muito sério, já Muito em forte, questão né? de pensamento computacional, muito forte. E aí o que é que acontece? Ela me garantiu, o pessoal da SED me garantiu que tem pelo menos um professor que já está capacitado a trabalhar com robótica e com programação em cada município. Então, vamos imaginar o seguinte: tem um professor lá em Laranjeiras que vai receber uma bolsa daí via SED para executar o projeto. Só que esse professor, ele vai ter dúvidas. E essas dúvidas ele vai tirar com o polo regional dele, que vai ser em Cascavel. E essa pessoa do Polo Regional de Cascavel tem a equipe inteira, nós somos um comitê, hoje nós estamos em 5 pessoas dentro da secretaria, mas a ideia é que a gente aumente para pelo menos 10 pessoas na secretaria que vão ficar focadas nesse projeto. Então, essa pessoa do Polo Regional também vai ter um atendimento muito rápido conosco, lá da secretaria, e caso necessário, nós vamos nos deslocar até a região, até a regional, para resolver os problemas que estiverem acontecendo, para que isso que você falou seja muito fluido. A ideia é que seja fluido. O professor que tiver uma dúvida, ele já tem o apoio regional e o apoio regional já tem o apoio central lá em Curitiba para trabalhar com a execução do projeto. Então, resumindo a resposta, né? No município é um professor da SEED que ele já existe, ele já está trabalhando isso no município, que se chama hoje, dentro da Secretaria de Educação, se chama pensamento computacional. Ele já está trabalhando o pensamento computacional no município. Mas ele vai receber capacitação para trabalhar além disso. E, além disso, ele vai ter um apoio regional aí em Cascavel, e o apoio regional vai ter a equipe da secretaria para também Pô, dar conta desse braço tão grande. primeiro, parabéns, assim, porque vocês já pensaram em todo o esqueleto, né? Como fazer chegar lá na ponta mesmo, assim. E quero te dar os parabéns mesmo, assim. Não é porque a gente está aqui nesse podcast, eu tenho certeza que o Alex Canziani fez uma ótima escolha enquanto quando convidou você e toda a equipe aí que tem. Eu sei que tem o Marcelino também aí, que é um grande parceiro também, e todo o pessoal que compõe a secretaria aí, mas parabéns mesmo, assim, por fazer chegar essa informação já essa estrutura lá na ponta, né? E você comentou uma coisa, eu quero abrir um parênteses aqui, para você comentou que vai abrir aí uma série de bolsas aí para de repente o pessoal fazer toda essa condução, ajudar a conduzir o projeto, né? E eu sei também que tem aberto agora uma bolsa, tinha em parceria com a SET e tudo mais, e aqui no nosso caso com a UniOeste, que é os agentes regionais de inovação, salvo engano. É essa pessoa que vai ter esse trabalho de fazer essa puxada, ou é outra bolsa que vai abrir aí ainda? Ele mesmo, é exatamente esse.
E eu até conto, Vinícius, com o seu apoio, porque, por incrível que pareça, né, eu não sei como é que está em Cascavel, se já foi, se tá, o processo está aquecido, mas esse processo está muito frio no restante do Paraná. E a gente precisa mobilizar as mentes pensantes do Paraná para fazer com que esse processo de escolha de bolsista ele seja ampliado, para que todo mundo se inscreva, para que as universidades tenham realmente representantes ali que possam ser esses agentes regionais de inovação, sabe? E é isso que a gente precisa mesmo. Eu quero dizer aqui, ó, que o edital ele tem até o prazo de inscrição até o dia 6 de abril, né? É Que, depois do amanhã. que pode fazer as inscrições. Então dá tempo, né? Então você que está ouvindo o podcast hoje, que está sendo lançado na sexta-feira, até domingo, dá tempo de você fazer a inscrição dentro desse dessa bolsa aí, que tem R$ 5.000 aí, para, É, para articular, ajudar a articular toda essa inovação dentro do Estado. eu quero fazer um parênteses, Vinícius, porque né, a pessoa não pode ficar com a impressão de que essa vai ser a única tarefa, não. Não é só no projeto Criação que ela vai atuar. Esse agente regional de inovação, e até eu acho que essa bolsa aí, por mais que seja de um valor alto, ela é até pouco pela responsabilidade dessa pessoa, porque ela precisa ser realmente um agente regional de inovação. Ele tem que mobilizar a inovação na região. E no caso de Cascavel, por exemplo, você são 52 municípios que ele vai ter que fomentar. Então, não é um trabalho fácil, mas eu posso garantir para vocês que quem se inscrever vai ter todo o apoio da Secretaria de Inovação para que esse trabalho seja bem feito e a gente vai construir muita coisa legal junto, inclusive o projeto Criação. Perfeito, perfeito. Hoje nós estamos chegando aqui já na metade para o fim do nosso episódio, e eu queria que você usasse um tempo aqui também para você trazer aí, de repente, quem sabe, alguma outra atualização, alguma outra coisa aí, porque a gente sempre gosta de trazer aí coisas novas aí, ser esse ponto de comunicação entre a secretaria, entre a inovação, entre os nossos ambientes, os nossos parceiros aqui como um todo, para divulgar, né? Então aqui a gente já fez aqui, já comentamos um pouquinho sobre o programa que vai disseminar a inovação nos 399 municípios, e eu vou fazer questão de enviar para cada uma das pessoas que eu conheço aqui da área da educação, e não só da educação, da área da tecnologia e da inovação que está conectado, né, com essa rede de 399 municípios aí, cada um na tua região, no teu município, para levar inovação, né? Eu sou entusiasta de conectar a inovação com jovens, porque eu me sensibilizei na minha trajetória, me conectando, né? Eu fui agente local de inovação pelo Sebrae durante 2 anos, salvo engano, na onde eu pude ajudar a disseminar um pouquinho mais a inovação dentro do território, né? Dentro de, de alguns municípios ali da região Laranjeiras e a região dos municípios ao entorno ali, né? Mas, Rudy, É, eu queria entender, tem mais alguma outra coisa que está no forno aí que você pode compartilhar com a gente? tem uma que está no forno e eu acho que você vai gostar muito de saber, porque nós tivemos há algum tempo, alguns anos, eu não vou nem me atrever a falar exatamente, um projeto que chamava Sinopse, que fazia com que as startups que tivessem um certo grau já de maturidade, elas pudessem receber um apoio financeiro, e esse apoio financeiro dava um pontapé ali para que elas pudessem galgar um segundo nível, vamos dizer assim. Na sinopse, a gente pegava uma empresa que ainda estava ali muito na ideia, no projeto, colocava algum dinheiro e elas passavam para um segundo nível, que era já uma execução bem feita, já começava a ter contratos comerciais e tudo mais. E aí, depois disso, foi feito um outro edital, que era do Anjo Inovador, para que a gente pegasse essa segunda empresa, né, essa empresa já um pouco mais, vamos dizer Maduras, assim, né? e que desse daí um fôlego grande, daí era um valor bem maior, né? Se eu não me engano, o Sinapse era 25 mil e do Anjo Inovador já era 150 mil. Já, Então, já já foi dava 250 agora, na última edição já foi 250.000, né? 250, 250 mil. Então, já era uma segunda fase. E aí o que aconteceu foi assim, o povo que participou daquela primeira fase ficou impressionado com as coisas que conseguiu fazer, com o apoio do Sebrae, com muita coisa que acabou
plano, e esse povo se tornou um povo inovador de fato, sabe? Algumas empresas não foram para o anjo inovador, mas elas estão até hoje aí desenvolvidas, as startups foram muito legais. Esse foi um projeto que realmente mudou. E a ideia é que isso volte. Então, o que que nós estamos pensando agora? Em fazer um edital para que as empresas que já estejam formatadas, as empresas que estão começando startup, aquelas ideias realmente inovadoras, voltem a receber esse incentivo. A única questão é que elas vão ter que ter um diferencial, que o que vai chamar a atenção é qual que é o seu potencial de escala, quanto você Escalabilidade, né? consegue crescer. Habilidade, exatamente. E que hoje isso é uma dor, assim, e aí vou falar enquanto gestor de inovação aqui na Ciclabs, que é uma aceleradora para incubadora e incubadora de startups. Quando a gente vai falar do início, ali na boca do funil, na onde tem que entrar milhares de startups dentro de todo o Paraná, todo o Brasil, para poder lá no final sair uma unicórnio, né? Ontem eu estava fazendo É. uma apresentação e aí eu estava fazendo uma fala, na verdade, e um rapaz me perguntou bem assim: "Cara, o que que é esse negócio de unicórnio, né?" Ele falou assim, é um bicho mesmo? Aí eu falei, não, cara, deixa eu te explicar o que que é unicórnio. Eu fui e aí fiz exatamente esse desenho do funil para ele, né? Para que ele pudesse entender. A gente precisa de muitas startups entrando para que vá passando pelas suas fases, e isso é o que você falou, é primordial. Elas precisam entrar com uma força, já com um olhar em escala, né? Porque senão a gente está fazendo empresas inovadoras e não startups, né? Acho que a gente tem que tomar Isso. esse cuidado e aí eu sensibilizo muito o pessoal que está aqui conosco, as nossas startups e empresas inovadoras, porque nem tudo precisa ser uma startup. Tá tudo bem não ser uma startup, né? Não precisa todo mundo estar dentro dessa bolha da startup, mas você pode ser uma outra empresa inovadora, né? Então acho que isso é uma coisa importantíssima a gente relembrar para o pessoal aqui, né, Rudi? É. Então, é importante que esse diferencial exista, para começar. E uma das coisas que era a dor desse povo era não conseguir construir o projeto inicial. Porque o que que acontecia bastante? E foi um problema do primeiro Sinopse. Você até tinha uma ideia inovadora, a ponto de ser uma startup, com o diferencial da escalabilidade, mas o cara com a ideia não era o mesmo cara que conseguia botar isso no papel e se transformar em um projeto. E aí, o que que nós fizemos? Hoje nós vamos ter, então, a ligação, esse cara, ele vai ter o contato com a universidade para que ele consiga o apoio da universidade para construir o seu projeto. Então, eu acho que o diferencial desse próximo programa que vem é a pessoa que tem a ideia, ela conseguir alguém que consiga expressar essa ideia no papel para apoiá-la, e depois disso, essa pessoa, essa instituição, com o apoio da SET, né, fazer com que esse processo ande, que isso não fique parado ali no campo das ideias. Porque uma outra coisa que aconteceu no Sinapse foi que muitas das ideias que receberam a verba, que receberam o prêmio e conseguiram ali esse fôlego inicial, também não tinham acompanhamento de quem pudesse ir lá e dizer para ele, cara, só que você está investindo do jeito errado, não é que o melhor caminho, você entendeu? Então, o que está saindo do forno agora? E até para que as pessoas já comecem a se preparar, né? Se você tem uma ideia de startup, algo que seja assim, que você fala, meu, esse negócio aqui vai ser inédito, isso vai ser a minha unicórnio, né? Se você tem essa ideia, você vai receber o apoio de uma instituição para colocar isso no papel, e além de receber o apoio da instituição para colocar isso no papel, essa instituição fica responsável em te apoiar depois nas outras fases. Como é que eu preencho o primeiro relatório? Eu acho que essa é uma dor que você deve ter sentido também, Vinícius, que é assim, o povo ele fala assim, não, eu sei fazer negócio, eu não sei ficar preenchendo papel, eu não sei, essa parte burocrática me mata. E é necessário, sabe? O que as Precisa, pessoas né? não Importante. percebem é que você não consegue, você não consegue financiamento, você não consegue ter credibilidade se você não conseguir fazer os relatórios corretos, da forma certa, mostrar o seu potencial de inovação, mostrar o seu potencial de crescimento, mostrar isso por meio de documentações. Então, o que vem aí pela frente é um apoio para essas pessoas que têm a ideia e que precisam de alguém que organize essa ideia para ela e que possa fazer essa ideia sair, colocar no papel e depois sair do papel também.
Pude, então vou te fazer duas perguntas. Já tem data ou estimativa de data para lançamento desse edital? E se já tem o valor que o pessoal vai Já poder sei. solicitar aí nesse edital também? O valor ainda não. O valor é que é o grande problema nosso, mas o edital vai sair. Ó, eu vou te contar então os bastidores, né? O que que acontece na Secretaria de Inovação? O Alex ele fala assim, cara, a gente precisa fazer isso, 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 isso. Daí a gente fala, ó, vai custar tanto. Daí ele fala assim, ah, então agora eu vou atrás desse tanto. E aí é uma outra história, Não, sabe? perfeito, perfeito. Não é fácil. Ó, hoje, para você ter uma noção, o que que aconteceu? Os recursos de inovação, eles são sempre limitados e a gente tem que aprender a lidar com isso, sabe? Eu acho que essa é uma lição interessante para a gente passar para as pessoas também, né? A gente pensa assim, um dia eu ouvi uma besteira tão grande numa roda que eu estava, eles falaram assim, "Ah, agora você está onde tem dinheiro." Eu falei, cara, você está muito enganado. Você está muito enganado. Lá é onde a gente faz milagre com pouco dinheiro. É isso que acontece. A verba é sempre limitada e você tem que aprender a lidar com isso, sabe? Ser uma pessoa da inovação é você aprender a lidar com recursos limitados para fazer coisas grandes. Eu acho que esse a chave, sabe? Eu não sei qual é a formação do Rudnick aqui, mas eu sou economista e eu aprendi que a gente sempre tem, as necessidades são ilimitadas, né? E os recursos são escassos, né? Então, ou seja, a gente tem que sempre fazer mais com menos. É isso, é isso. É isso que a gente faz É, aqui na Ciclabs. Eu tenho certeza que é o que o Aldo faz também na secretaria, é que o Alex faz na secretaria, é o que o governador faz dentro de todo o processo, né? De todo o estado, né? é. Rudi, mas assim, estamos chegando aqui ao final do nosso episódio aqui. Foi uma conversa muito rica. A gente vai ter que marcar aí mais alguns episódios aí para quando for feito o lançamento desse projeto, a gente poder vir aqui anunciar aqui dentro da Ciclabs em primeira mão. Já fica o convite para você. E quando você falar assim, Vini, precisamos gravar aquele podcast lá. Conte conosco aqui, o nosso podcast, graças a Deus, a gente tem assim uma boa repercussão. A gente aqui dentro dos 3 estados do sul do Brasil, a gente consegue ter uma boa repercussão e temos aí, às vezes a gente reproduzido aí, Argentina, Paraguai, Uruguai, tem alguns Ó, outros países que a gente tem aí. Tá tendo um impulsionamento legal aí, que o pessoal tá gostando bastante aí do nosso podcast. Rude, quero agradecer mais uma vez aqui a tua participação, quero deixar esse minuto final aí para você também fazer a sua fala final. E mais uma vez, assim, parabenizar toda a Secretaria de Inovação, toda a Secretaria, todo o governo do Estado que está investindo cada vez mais na pauta de inovação e não poderia furtar aqui o momento para agradecer ao Cicobi Crédito Capital, que acredita aqui na Ciclabs também. Rude, tá contigo. Então, quero agradecer a todos que nos tiveram a paciência de nos ouvir até agora. Eu sei que muitas vezes, quando a gente fala de inovação, é um público muito restrito que tem interesse em inovar, sabe? Porém, eu quero agradecer a você que ficou até agora, que nos ouviu até agora, e dizer que a grande lição que existe nesse nosso projeto e na estrutura do que nós estamos querendo construir na Secretaria de Inovação é que a gente pode fazer grandes coisas apostando em pessoas. Então, o que que nós queremos? Nós queremos que todas as pessoas de todos os municípios percebam que elas podem ser inovadoras. Se você, de repente, mora numa cidadezinha e pensa que nunca vai ter chance, aqui a gente nunca tem nada que chegue até aqui, eu quero te garantir que vai chegar sim, mas principalmente que você acredite no seu sonho, no seu potencial, acredite naquilo que você acha que sabe fazer, porque eu tenho certeza que você sabe fazer, sabe? Então, bota para frente os seus projetos, bota para frente os seus sonhos, assim como eu contei muito rapidamente aqui, mas aquele Luciano Rudnick lá da periferia de Curitiba, da escola que estava difícil, assim como eu consegui galgar sonhos, criar coisas e que as pessoas acreditaram naquilo que eu dizia, eu quero que você se sinta também motivado a botar para fora o seu sonho, fazer acontecer e principalmente pensar nas pessoas. Quando a gente pensa nas pessoas, na qualidade da vida das pessoas, no que as pessoas podem receber de melhor, você pode ter certeza que você vai ter um time de pessoas querendo batalhar junto com você. Porque o que nós queremos fazer no nosso país é fazer com que a gente possa acreditar cada vez mais em pessoas. Então, botando isso como foco, eu quero te dizer, não importa o tamanho do seu município, não importa o tamanho do seu sonho.
dependendo do tamanho do seu sonho, você vai chegar muito longe. Aprenda a sonhar, abra as asas da sua imaginação, bote sua ideia para frente, faça ela crescer, faça ela atender, solucionar problemas da vida das pessoas. E eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar grandes resultados. E eu quero muito estar ao seu lado o dia que você for apresentar o seu resultado e disser assim: olha, aquele dia do podcast você me fez pensar. E hoje eu estou aqui realizando o meu sonho. É isso que eu acho que motiva as pessoas, é isso que eu acho que faz a diferença na vida. Que belíssimas palavras. Então, para não estragar esse fechamento, Rudnick, eu vos agradeço e muito obrigado por estar aqui. Quem está nos ouvindo, toda sexta-feira, às 12 horas em ponto, a gente tem aqui um episódio nesse nosso podcast aqui muito bacana. Pessoal, até a próxima. Bora! Obrigado. Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.